texto que está no Evangelho de João. Capítulo de número 7. Versículo do 37 ao 39. João, capítulo número 7, 37 a 39. No último dia, no grande dia da festa, se levantou Jesus e disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu interior. Isto é, ele disse a respeito do Espírito que haveria de receber e que os que creram nele. Você diz: Pai, aplica a palavra no coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, amados. Obrigado. Queridos, eu queria refletir um pouquinho com vocês sobre o texto que foi lido. Perceba, Jesus estava aqui em uma festa chamada Festa do Tabernáculo, festa dos Tabernáculos. E eu quero me frisar um pouco sobre a sede. Queridos irmãos, existem hoje duas situações que matam a humanidade mais do que a maioria das enfermidades, mais do que a maioria dos problemas da humanidade, dos caos que a humanidade enfrenta. É a sede e a fome. É uma das duas características que hoje estão assolando a humanidade, é a sede e a fome. E eu chego a dizer que a água, irmão Adão, é mais importante para o corpo do que a comida. Você pode perguntar por quê? Eu vou dizer, se você pesquisar, você vai ver que 70% do corpo humano, você não ouviu mal, 70% do corpo humano é formado de água. 70%. Mas como assim, meu? Junta a água que você bebe, o sangue que você tem, é uma água ou não é? É uma água. Só que tem uma química que mantém o seu sangue vivo, lhe abastecendo de oxigênio, trazendo a você a capacidade de respirar, de transpirar, de estar vivo. Todavia, porém, 70% do corpo é água. E às vezes eu paro para pensar e digo: meu Deus, como a água é importante. Jesus, sabendo disso, ele diz: quem tem sede, venha a mim e beba. Mas a pergunta de Jesus, ela não tem muita lógica se a gente ficar olhando com a nossa visão. Ela vai ter lógica quando a gente entende ela em dois conceitos. Primeiro, na questão da época. Segundo, na questão espiritual. Primeira característica, Jesus estava falando na época para uma população que, como nós, também tinha dificuldade de acesso à água. Como assim? Como nós aqui, naquele tempo não havia água encanada, apesar da cidade de Jerusalém ser totalmente cercado por rios. O acesso à água era igual ao que nós temos hoje, tem que ter vasilhames. Você vai lembrar de João capítulo 4, quando Jesus se encontra com a mulher no poço, e Jesus pede água, ela diz: mas nem vasilha você tem. Então, a água era importante, principalmente se for para matar a sede. Se tiver água para tomar banho e você tem 20 meninos para dar água para beber, você prefere que o menino beba água do que você tome banho. Concorda comigo? O que é importante é dar água, ela é crucial para a sua existência, principalmente aquela que você bebe. Por quê? Porque existe água que você não bebe. A água de tomar banho é para tomar banho, a água de beber, de beber. Todavia, porém, a importância da água, ela é fundamental. Mas, principalmente, para quem tem sede. Para quem não está com sede, talvez a água não tenha a importância que ela tem. Mas para quem tem sede, ela é fundamental.
Então Jesus não diz, como disse lá em Lucas: venham a mim, todos os que estão cansados. Venham a mim, aqueles que têm sede. Venham a mim, todos os oprimidos. Ele sempre escolheu, não de forma geral, mas de forma específica. Venham a mim, todos os oprimidos, todos que estão cansados, todos que estão com sede. Mas, pastor, não existe gente que não está cansado no mundo de hoje? Tem aqueles que estão cansados e não enxergam. Tem aqueles que estão oprimidos e não veem. E tem aqueles que têm sede e não querem beber. Mas, todavia, porém, os que querem, Jesus está dizendo: venha a mim e beba. Em Apocalipse tem um texto muito impactante e importante, e que diz assim: todos aqueles que quiserem, venham e comprai e comei. Sim, venham e comprai e comei vinho e leite. Jesus sempre está oferecendo algo. Entenda? Ele não está oferecendo um evangelho que há uma troca de benefícios. Por exemplo, o pastor Wilson veio ontem, cantou aqui e não quis R$1. Enquanto tem gente que diz: pastor, eu quero muito cantar lá, mas o senhor consegue para mim? Aqui? O termo é isso. Não que esteja errado que alguém, se a gente tem condições de ofertar, mas o que Jesus oferecia nunca era comprado, ou vendido, era dado. Porque o que você tem de graça, dê de graça. Você tem água, você tem a palavra, a água é a palavra, a vida é a palavra, e você tem nós já estamos aqui há 4 anos, e essa população aqui nós estamos dizendo: está com sede, tem água, está com fome, tem pão, está angustiado, tem cura, está triste, Jesus tem alegria, está abatido, Jesus tem vigor, está desesperançado, Jesus tem esperança. Jesus tem, mas hoje eu quero frisar a água. A água é tão importante que de toda a quantidade de água que tem no planeta, irmão Adão, toda a quantidade de água que tem no planeta, que são mais de 900 bilhões de litros no mar, nos oceanos e tudo mais, 1% só é doce. De toda a água do planeta, 1% só é doce. A todas as águas são salobras ou salgadas. Só 1% é doce. Sabe o que eu quero dizer com isso, irmã Maria? Que apesar de o mundo aí fora oferecer tanta água, como dizia o povo antigamente, água de passarinho não bebe. Só Jesus, único, tem água pura. Você não mata a sede com água salobra. Você não mata a sede com água salgada. Você só mata a sede com água pura. E essa água é Jesus. Entenda bem, é bom a gente frisar uma questão importante nesses dias em que vivemos. Jesus nos deixa uma lição interessante. Qual é? Sabe por que Jesus escolheu o último dia da festa para dizer o que ele disse? Porque no último dia os sacerdotes derramavam água no altar para lembrar da água que saiu da rocha que Moisés feriu. Então, quando Jesus, no último dia da festa, viu o sacerdote derramar água no altar, ele estava dizendo: essa água aí vocês bebem e voltam a ter sede, mas a água que eu dou, vocês não terão sede. Venham a mim e bebam. O mundo é sedento. O mundo é sedento. O mundo é sedento de um som alto para se embriagar. O mundo é sedento da bebida para se embebecer. O mundo é sedento da idolatria para se contaminar. O mundo é sedento de tanta coisa. Você vai lembrar, irmão Adão, que Moisés ficou 40 dias em cima do monte. Como Moisés não desceu do monte, o povo resolveu fazer um bezerro de ouro para adorar. Porque o povo precisa, o homem em si, o ser humano, ele precisa ter algo para crer e adorar. Eu tinha um tio que antes de aceitar Jesus, ele andava no bolso com pé de coelho, que chama, hein? Pé de coelho. É pé de coelho? Não sei se é pé de coelho. Pé de coelho, com oração não sei de quê, com um livro de oração disso, daquilo outro.
As pessoas sempre têm. Eu tenho outra aqui lá em São Paulo que tem um negócio, tem um santo protetor. O ser humano tem essa sede de alguma coisa para adorar. Bem-aventurados somos nós, que essa sede que nós temos de adorar, adoramos a um Deus que não vimos e cremos, a um Deus invisível que tem poder, a um Deus que é invisível, mas nós sentimos, a um Deus que é invisível, mas está presente aqui, a um Deus que é grande, mas está no nosso coração, a um Deus que é poderoso, mas enviou Jesus como ser humano para nos salvar. Esse é o Deus que nós servimos e cremos, o Deus que é invisível, o Deus que é água, o Deus que é pão, o Deus que é vida, o Deus que nos dá aquilo que precisamos e mata a nossa sede. O homem não se cansa de estar com sede. Todo final de semana as pessoas que são viciadas costumam se embriagar. Mas nós fizemos uma festa linda hoje, não, ontem e hoje também. Mas ontem não ficou ninguém bêbado, não teve briga, não teve polícia, não teve problema, só teve a presença de Deus, adoração ao Senhor, aplausos a Jesus Cristo, e todos nós ficamos felizes, sem precisar de álcool, mas o ser humano lá fora tem que se alimentar com algo mais, para se embriagar. Para quando eu preciso sair do meu senso para ter alegria, tem uma coisa errada. Mas enquanto eu entendo que eu estando em Jesus, com meu senso tranquilo, sem precisar me embriagar, eu fico cheio do Espírito, aí eu aplaudo a Jesus, exalto a Jesus, magnifico a Jesus, porque eu não preciso de nada para ficar feliz. Eu não preciso de nada, de embriaguez, de qualquer outro tipo de água para encher. Eu só preciso da água viva, que é Cristo. Perceba bem, é interessante a gente frisar. É bom a gente dizer, é bom a gente falar. Se dependesse dos irmãos, ontem aqui, eu percebi que vocês iam para meia-noite. O Wilson tinha 82 músicas para cantar ali no telefone. Só cantou 6. Não, olha, a próxima vez você vai cantar 2 horas. Vocês não enjoam, não, né? Vocês não vão enjoar, não. Então, entenda bem. É festa de crente. Você vai fazer algum evento de crente, você vem tranquilo, volta para casa mais feliz ainda. Não tem briga com a mulher, não tem briga com a polícia, não tem briga com o vizinho, não tem briga com ninguém. Só alegria. É porque crente não vive com sede, o coração dele vive abastecido com água viva. O que é água viva? Aquela que está dentro de mim e você. O Cristo que aceitou, o Cristo que morreu, o Cristo que está vivo, o Cristo que dá vida, o Cristo que dá pão, o Cristo que está aqui. Irmãos, a sede que nós temos, eu vou só dizer alguns tópicos aqui. A sede que nós temos é da alma. A alma tem sede física. Mas o que Jesus refere é a sede espiritual. O ser humano tem uma necessidade que nada terreno pode preencher ou suprir. Só Jesus com a água que Ele nos dá. Tentam saciar a sede em relacionamentos, prazeres. Tentam saciar a sede no dinheiro. Tentam saciar a sede de uma forma ou de outra. Mas continuam vazios e com sede. Entenda, mas nós louvamos a Deus, porque faz 4 anos que nós estamos aqui adorando a Jesus e bebendo da água, adorando Jesus e tendo sede de Jesus, com Jesus e por Jesus. A Ele seja dada toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a adoração para todos sempre. Eu fico feliz e alegre porque realmente o semblante de vocês ficam perplexos assim, mas como? Foi a gente que fez aquela festa, foi vocês. Porque o Deus que nos enche dessa água, Ele também multiplica. Porque o Deus que nos enche dessa água, Ele também nos faz prosperar. Ele faz acontecer coisas que a gente fica, mas como assim? Mas de que jeito? Mas de que maneira? Mas de que forma? Não precisa se entender o trabalhar de Deus. Só precisa crer que Ele preenche-nos de dentro para fora. Estou encerrando, mas eu não posso encerrar sem antes lembrar. Jesus convida a ter Jesus convida a vir a Ele. Só aqueles que vêm a Jesus
têm as suas sedes cessadas. Só aqueles que veem Jesus conseguem ficar com Ele firme, constante, porque precisamos primeiro vir, depois beber, depois viver, depois continuar estando com Ele. Por quê? Porque Ele, para nós, é o suficiente. Jesus é melhor para mim do que a minha esposa. Jesus é melhor para mim do que qualquer amigo. Jesus é melhor para mim do que a minha mãe. Jesus é melhor para mim do que meu pai, que Jesus já levou. Jesus é melhor para mim do que qualquer outra coisa, outra situação. Jesus é melhor para mim hoje, amanhã e sempre vai ser. Por quê? Porque Ele tem tudo que eu preciso, tudo que eu necessito, tudo que eu desejo, tudo Jesus tem para me dar. O irmão Adão mora ali sozinho. A irmã Maria mora sozinha e não, aspas, e não tem companhia. Mas sente solidão? Não. Porque o Jesus que dá água também faz companhia. Porque o Jesus que dá água também dá alimento espiritual. Porque o Jesus que dá água também provê. Porque o Jesus que dá água, a gente fica até triste, mas rapidamente ele tira. A gente fica até angustiado, mas não é por todo o tempo. A gente fica até se sentindo um tanto abatido, mas não é por meses e mais meses. A gente tem momentos assim, mas Jesus nos preenche. De tal forma que eu já estou há 3 anos sem voltar a andar. E não entrei em depressão, em crise de ansiedade, em crise de pânico, em nada. Por quê? Porque Jesus preenche. Irmão Luiz já ali, quase caindo da cadeira com sono, coitado. Numa luta absurda com a esposa. Mas chega aqui brincando, rindo. Não chega estressado. Não chega jogando a cadeira no irmão. Não, tá. Mas como assim? Entendeu? E Jesus faz a gente cantar dentro da luta, dentro do problema, dentro da situação. Mas como é que consegue rir, brincar? Não tem coisa que não se explica. Só vivendo para entender. Por mais que a irmã Maria, a Tati, ou a minha esposa diga que é muito especial ser mãe, eu nunca vou saber. Eu vou ter condições de ter gestação um dia, apesar de ter uma barriga desse tamanho. Não. Eu nunca vou saber. Sabe, pastor, o amor de uma mãe é tão grande, é inexplicável, intensa, profunda, é linda, maravilhosa. Entendi isso. Estou entendendo. Mas saber, só quem sabe. Eu tive a perna amputada, senti dor pra caramba. Eu chego com o irmão Luiz, amputar a perna no meu processo, doeu muito, doeu pra caramba, você sabe. Eu só vou imaginar quando estou sentindo, não passei por isso. Não sei. Só entendo que é viver com Jesus quem vive. Só entendo que quer entregar a vida a Jesus quem entrega. Só entendo que é matar a sede com a água que quer ligar quem mata a sede. Aí eu não entendo, claro, você não faz o que eu fiz. O que foi que eu fiz? E já dizia José Paulo, a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz. Em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Talvez, se eu não tivesse aceitado Jesus, se você tivesse aceitado Jesus, nós já estávamos mortos. Ou a cachaça, ou outra coisa, já tinha nos matado. Mas como nós aceitamos Jesus, Ele está nos preservando, nos guardando, nos protegendo, porque nós somos preenchidos com a água que Ele dá, com a água que nós bebemos, que vem dEle. E a água é Ele. Venha a mim e beba. É por isso que esta tarde nós estamos aqui e vamos prosseguir, porque temos Jesus conosco. Amém? Vamos orar? Pai maravilhoso, eterno, justo, santo, Deus todo-poderoso, te louvamos porque o Senhor é a água que precisamos. Te louvamos porque o Senhor nos dá aquilo, Senhor, que necessitamos para viver espiritualmente e fisicamente. Te louvo pela Tati, Senhor, por essas meninas que ela trouxe hoje para cultuar conosco, pelas suas filhas. Pai, em nome de Jesus, abençoa ela, Senhor, abençoa a irmã Maria, abençoa o irmão Luiz,
Abençoa a minha esposa, abençoa a Maria, a Nicole, abençoa, Senhor, todos nós que estamos aqui, para a glória do teu nome, abençoa teu filho, irmão Adão, Senhor, que quarta-feira possamos deixar aqui aprendendo a tua palavra, que louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Pelo amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e Deus consolação do Espírito Santo, continue com você, com a sua casa, com a sua família, e você que crê, diz, você diz, Deus abençoe, até o próximo culto.